palavra, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor, glorificando a Deus, sentando em sua cadeira, aleluias, bendito é o nome de Deus. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você. A gente, quando medita na palavra de Deus, a gente não tem que ser somente um leitor, porque essa palavra aqui que está escrita nesse livro, esse livro não foi feito simplesmente para você ler, mas ele foi construído, adquirido cada versículo através do Espírito Santo, para que nós não somente lêssemos, mas para que nós vivêssemos. É muito difícil. Não vou dizer para você que é fácil, porque a cada dia aprendemos um pouquinho mais, né? Mas todas as vezes que a gente pega algo de Deus, a gente tem que remoer. Você já imaginou assim uma vaca no celeiro? Ela pega aquele capim, ela não engole de uma vez, ela coloca em sua boca e começa a remoer. Ela remoe a noite inteira. Se você observar, de manhã ela ainda estava remoendo. Então assim deve ser a palavra de Deus, porque a gente às vezes lê, como o pastor sempre prega, e passa batido em muitas coisas que edificam a nossa vida, amém? Observa que essa passagem ela começa assim dizendo: tendo Jesus saindo de casa, a Bíblia diz que Jesus estava onde? Ao lado do seu Pai Todo-Poderoso, em sua casa. E de repente ele saiu de sua casa para trazer algo para nós, amém? Jesus veio à terra, como falou aquele louvor tão lindo, ainda há pouco louvado, e estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Você observa que nesse exato momento, em vários cantos desse planeta, existe um povo reunido para ouvir também essa palavra. Assim somos nós, aleluias. E toda a multidão estava em pé na praia. Outro detalhe que eu observei nessa palavra, que Deus ele não se agrada de falar com aqueles que estão caídos. Deus se agrada sempre de falar com aquele que está de pé, pelo menos com pouca força, mas está de pé. Sabe, porque aquele crente que só vive caído, não tem força para andar, fica falando que vai desistir, esse Jesus não se agrada dele não. Ele se agrada daquele que vem mesmo com pouca fé. Ele se encontra num culto como esse, né? Passou um dia difícil, às vezes cheio de problemas, ele vem para a casa do Senhor para ouvir a voz do Senhor falando com ele. Não é verdade? Então eu não sei como é que você chegou aqui esta noite. O Espírito Santo ele começa a derramar, começa a mandar um pedacinho de pão para um pedacinho de pão para outro. A palavra vai sendo liberada daqui do altar e você vai comendo a sua parte, amém? Se você chegou aqui deprimida, com alguns problemas, não se preocupa, o Espírito Santo vai falar com você essa noite, amém? Aí ele fala assim, ele diz, aleluia, que ele falava muito em parábolas. Sabe por que Jesus falava em parábolas? Eu fiz o magistério, o pastor é professor, não está exercendo, mas é um professor. E a gente quando estuda para ser um professor, a gente aprende que a gente tem que usar algumas técnicas para que as crianças, para que os alunos, muitas vezes são adolescentes, são adultos, mas a gente tem que usar algumas técnicas para que as pessoas venham entender. Então Jesus geralmente ele se juntava ali no meio daquele povo que muitos deles não tinham tantos estudos, eram pessoas humildes, simples, pobres, né? E também não tinha tantos conhecimentos. Então ele usava a natureza, ele usava exemplos práticos para que as pessoas entendessem a palavra. E é esse o mistério de Deus, que nós venhamos ser simples nessa noite, para que você venha entender a palavra de Deus. Não adianta querer falar bonito aqui com palavras. Eu ouvi o pastor Cida Malafaia dizendo, o pregador se preocupa tanto com a omelete, que parece omelete, né, irmão? Parece aquele monte de ovo batido, que ninguém entende nada. Mas a gente vai levando para a simplicidade, levando o nosso dia a dia, você começa a entender a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele diz assim, ó, aleluia. No versículo 3, e falou-se muitas coisas em parábolas, e dizia, e eis que o semeador saiu a semear. Sabe quem está semeando hoje? O semeador, o Espírito Santo, aquele que é profissional para falar contigo. Aleluias. Ele não falou que um outro profissional iria semear, não. Ele falou o semeador. Como ele dizia assim, ó, é aquele que já sabe semear. É ele que vai semear esta noite. Não sou eu. Não é porque foi louvado o hino bonito, não. É porque o Espírito Santo está aqui querendo falar contigo esta noite. Bendito é o nome do Senhor. E ele diz assim, ó, no versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O que significa, irmão?
as sementes caírem ao pé do caminho. Imagina alguém que está à beira do caminho. Imagina alguém que está próximo ao caminho, mas ele não está no caminho. Ele está à beira do caminho, está ao pé do caminho. Então existe um lugar onde a palavra deve ser, aleluia, semeada esta noite. É no nosso coração. Mas se ela bater simplesmente em nossa mente e se apagar, ela não foi semeada. Então essa palavra esta noite, ela não pode ficar à beira do caminho. Ela tem que ser semeada hoje no seu coração, para que você venha entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Aleluias. A maioria dos crentes, irmãos, tem vindo para a igreja, infelizmente, tem ouvido a palavra de Deus e tem saído pelos portões, pelas portas da igreja e continuado a viver a mesma vida. Uma vida sem transformação foi pregada hoje à tarde. Uma vida sem mudança. Uma vida em que você vai viver eternamente dentro da igreja, vai ficar gagá, sentado no banco e nunca vai crescer espiritualmente. Sabe o que eu tenho aprendido? Que nós temos que olhar para cima. Mas nós, como seres humanos, olhamos para o lado. Olhamos para um lado e para o outro, esperando o homem. Esperando que o nosso esposo, vocês que são mulheres, o nosso esposo se transforme. Aleluia. Simplesmente porque eu estou falando para ele que ele tem que ser crente. Esperando, aleluia, que uma oferta de emprego chegue à nossa porta, simplesmente porque eu orei e apresentei a Deus. Não. Eu tenho que fazer algo. Aleluia. Tem gente pedindo carro, irmão, mas nunca tirou uma carteira de habilitação. Tem gente pedindo uma casa, mas Deus colocou ela num lugar onde ela vive num lugar pequeno. Sabe, num lugar que não tem uma casa ampla, mas tem aquele cupim, ela não tem coragem de limpar. Tem gente pedindo uma moto, mas Deus entregou uma bicicleta e ele não tem coragem de consertar a bicicletinha que Deus deu para ele. Vive caindo a corrente. Então Deus, irmão, ele é algo assim tremendo em nossas vidas. Eu observei um tempo atrás que quando eu ia trabalhar com os outros, eu limpava chão. E eu limpava 1, 2 vezes com os outros. Mas quando Deus me dava um açougue, eu nem sequer limpava uma vez. Eu atendia muito bem os clientes, onde eu estava trabalhando para os outros, mas quando Deus me dava algo para mim, eu não cuidava, deixava na mão dos outros e ia embora para casa dormir. Então é esse Deus que eu estou pregando esta noite. O Deus que quer que você receba essa palavra e não fique à beira do caminho, mas que desça ao coração, para que Deus venha te prosperar. Aleluias. Sabe aquele crente que está à beira do caminho? Caminho significa também, irmão, lugar de passadas, lugar de muitos passos, lugar onde você vive caminhando. Eu tenho que fazer a comida, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer algo para o meu marido para chegar. E vai se passando as horas e Deus está esperando o teu louvor. E a tua pisada, o teu caminhar só se lembra das coisas materiais, só se lembra do teu lar, da tua roupa, da tua comida, das panelas. Mas Deus quer ouvir você salmodiar. Cadê o primeiro amor? Por que desfalece o primeiro amor do crente? Porque o crente se volta para as coisas terrenas. Olha para cima, irmão. Olha para cima. Espera de Deus o teu renovo. Pede para Deus. Começa a orar como você orava. Começa a buscar como você buscava. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele fala também, aleluia. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais. Irmãos, você que já é acostumado a chegar em lugares cheios de pedras, imagina, irmão, um lugar cheio de pedras é ruim até para você andar. Imagina para você plantar uma semente. Um terreno cheio de pedras é um terreno onde não tem nada macio, é duro. Um dia desses fomos para um monte, um irmão quebrou a sandália havaiana na subida. Ele disse: rapaz, eu vou subir descalço, eu vou pagar esse preço logo na subida. Irmão, tivemos que carregar ele até o cume do monte, porque as pedras é um lugar muito difícil. Agora imagina o próprio Espírito Santo bradando nessa noite e dizendo que a palavra está sendo semeada em certos irmãos como se fosse num coração de pedra, como se fosse num coração inflexível. Sabe o que é inflexível? É um lugar que não se rende, é um lugar duro, é um lugar que a palavra bate e volta, irmão. Mas imagina, olha, eu tive um sonho um tempo atrás, como se fosse uma banana. Era uma banana casca verde. Quem conhece banana casca verde, levanta sua mão. A banana casca verde, quando ela está macia, ela é molinha. E ela, olha, quanto mais macia, mais saborosa. E a mão parecia assim, no sonho, amaciando aquela banana.
E eu ficava perguntando, mas o que é isso? Assim tem que ser o coração daqueles que recebem a palavra de Deus. Macio, flexível. Aí tem crente assim, não, eu nasci assim e vou morrer assim. Tem crente que chega numa igreja, é crente de uma igreja há 20 anos, senta no mesmo banco há 20 anos e diz, ninguém senta naquele banco, porque aquele banco é meu, sento lá há 20 anos. Eu quero te dizer uma coisa esta noite, você não foi escolhida para ficar sentada num banco 20 anos. Você foi escolhido para pregar a palavra de Deus. Você foi escolhido para fazer algo nesse reino. O nosso lugar não é aqui não, mas no reino de Deus. Aleluias. E tem crentes com manias, com costumes, que vão morrer daquele jeito e não se rende para Deus. Aleluias. Quando o Espírito Santo está falando com a igreja, nós nos analisamos. Aí a palavra vem ao nosso encontro. Ai, irmão, isso aí você viu para mim, mas eu vou ficar quietinho. Então fica quietinho e fecha a carapuça. E diz assim, Senhor, essa palavra está falando comigo. Eu preciso mudar. Aleluia. Eu não vou mudar para agradar o pastor, não. Eu não vou mudar para agradar simplesmente o meu esposo ou alguém da igreja. Eu vou mudar porque o Espírito Santo me pediu isso. Eu vou mudar porque eu preciso de mudança. Meu coração a partir de hoje vai se tornar sensível à voz de Deus. Sensível à voz do Espírito Santo. Aleluias. Aí ele fala, aleluias, bendito é o nome do Senhor, que essa semente ela caiu nesse solo rochoso. Ela até nasceu rápido. Sabe quando você vem para a igreja e a palavra te encontra rapidinho? Mas o seu coração é duro. Na hora você até quis se render, mas quando você sai de sei lá, vou pedir perdão de fulano nada. Se ela quiser que ela venha até mim. A palavra falou comigo, falou com ela, deixa ela vir. Vou te contar algo. O que é ser sensível, irmão Jorge, ao Espírito Santo? Eu passei por uma discussão no trabalho, há uns 2 anos atrás. Eu estava na minha razão e pedi para a moça, o rapaz encomendou uma quantidade de carne muito grande onde eu trabalhava, e eu fiquei com medo dele não vir buscar a encomenda. E eram R$1.000 de carne. Imagina você tirar um monte de encomenda num dia numa casa de carne que você chegou agora como funcionário. E eu disse para ele, tu não quer deixar um haver de R$300? Aí quando for na hora tu dá o restante, porque eu tenho medo de você não vir, não me conheço. Não tem problema não, vamos até o caixa. Eu cheguei ao caixa e falei para a gerente, olha, ele vai deixar um haver, porque pode ser que ele não venha, eu estou com medo de tirar esse monte de encomenda e ele não vir, é prejuízo. Aí ela disse assim, nós não trabalhamos assim aqui nesse lugar. E não vem me dar ordem, porque você não é meu patrão. Aí eu, meu Deus, por que essa palavra? E ela apontou o dedo na minha cara e disse, vá para o seu açougue, não fica aqui não. Daqui a pouco ela voltou e me esculhambou no meio dos fregueses. Eu recebi aquilo calado e falei para ela no finalzinho, eu falei, olha, tu não deveria nem estar discutindo comigo, porque tu é encarregada geral do supermercado, mas eu sou encarregado do açougue. Então nós somos 2 encarregados, não podemos estar discutindo. Agora vai para o teu setor que eu fico no meu. Mas eu fiquei muito ferido. Passou-se uma semana e eu passei um bocadinho sem orar, porque eu estava ferido. Crente, sabe como é que era o meu nome naquela época? Crente linguiça. Quando rompe a pelezinha, chega na carne. Eu era esse tipo de crente. E eu precisava mudar. Aí eu desci em oração uma semana depois, lá mesmo no supermercado. Teve uma horinha lá que eu fui orar. Aí comecei a falar com Deus. Eu disse assim, vai pedir perdão para tua irmã. Ela era crente também. Eu disse assim, Senhor, eu não posso lá pedir perdão dela. Sabe por quê? Porque foi ela que errou. Não fui eu que errei. Aí o Senhor bradou e disse assim, vai pedir perdão dela, porque tem uma vitória sendo gerada. E se ela partir de lá para cá e te pedir perdão, a vitória vai ser dela. Mas se você se render agora, a minha voz, a vitória vai ser sua. Eu saí quase na carreira, irmão. Cheguei no corredor e disse, olha, eu vim te pedir perdão em Cristo Jesus. Nós somos falhos mesmo. Aí eu me humilhei, sabe? Nós somos falhos, nós somos carne. E eu vim te pedir perdão, porque eu te amo em Cristo Jesus. E eu saí de lá, e o homem dizia assim, rapaz, tu te humilhou mesmo, até besta, ó. Mas o Espírito Santo dizia assim, vai meu filho, vai nessa força, porque eu falei contigo. Uma semana depois ela foi embora, não sei nem como foi que aconteceu. Eu fiquei 1 ano. Foi uma vitória sendo gerada para aqueles que estão entendendo a mensagem de Deus hoje. Quanto mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, mais ele pode te direcionar, mais ele pode te guiar, mais ele pode te conduzir. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles orgulhos que nós temos dentro de nós tem que morrer, irmão.
Sabe, aquela frase que você diz, eu sou, eu sei, eu posso. Aí Deus vai lá de cima, oh meu Deus, já ia tirar da prova, agora eu vou esticar mais uns 2 meses. É triste, mas é o que está acontecendo no meio das igrejas hoje. Nossa vida tem que ser uma vida de humildade, simplicidade. Sabe, quando você diz assim, eu já vi pessoas dizer, rapaz, quando eu ouvi aconteceu. Sabe o que ele quer dizer, irmão? Bendito seja eu, glórias a mim. Sabe o que nós temos que dizer? Deus operou tremendamente naquele lugar. Foi Deus que operou, Deus que está operando aqui nesse lugar esta noite. Amém? Aí tem outra passagem que diz assim, olha, e vieram, tá, versículo 5, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol. Sabe o que é o sol? Quando o negócio esquenta, quando vem a luta, você acha que você estava convertido, mas quando vem o sol e começa a esquentar, começa a ficar estreito, e você percebe que você não está liberto, que aquele perdão que você liberou, você continua lembrando, e tudo aquilo que você aprendeu, você jogou fora e continua vivendo os velhos costumes. Você passou a viver as mesmas coisas. Escuta, um dia desse Deus usou um apóstolo, amigo meu, para falar comigo, e ele disse assim, irmão Jorge, escute o que eu vou lhe falar, irmão Jorge, porque é profundo. Pode dizer, amigo, Deus nunca nos avalia dentro da igreja. É mesmo, irmão? Por quê? Eu fiquei até chocado quando ele falou isso. Porque dentro da igreja nós somos tudo santinho. Dentro da igreja nós somos um bando de cordeirinho, pastor. Nós nos vestimos com a melhor roupa, penteamos os meninos que têm o cabelinho fogoel, nós apertam com um negócio de umas coxinhas, e traz bonito para a igreja, veste a melhor roupa, vem todo mundo cheirosinho, bando de ovelha, tudo bonito. E a paz do Senhor, quando vai dar a paz do Senhor, chega aí no mistério. Sentiu um negócio, você arrepiou. Às vezes é falsidade. Mas quando nós saímos da igreja, e nós passamos pela porta da igreja, saímos pelo portão da igreja, aí nós somos avaliados por Deus. Sabe por quê? Porque é lá fora que nós somos originais. Nós não somos originais aqui dentro. Porque muitos não estão adorando o Espírito de verdade dentro das igrejas. Não com falsidade. Estão dizendo que amam a Deus, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ferida, cheio de picuinha, cheio de disse-me-diz. Hoje o diácono lá na igreja falou, como é que um servo pode guiar outro? É verdade. Aqueles que não estão capazes de levar nada de Deus, como é que vão usar o púlpito da igreja e o microfone para pregar? Não tem como. Tem que ser sarado. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aí diz assim, versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Olha só. Os espinhos significam tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos faz impedir o crescimento. Sabe, a Bíblia trata isso aqui como os prazeres do mundo, como a vontade de voltar atrás. Porque se os espinhos simbolizam pecado, tudo aquilo que nós vivemos outra hora foi pecado diante de Deus. Mas existe aqueles, irmãos, que estão na igreja, estão sentindo falta do forró, estão sentindo falta da cervejinha, estão sentindo falta da vida que viveu lá atrás. O povo saiu do Egito, e eles tinham vontade de voltar ao Egito para deliciar os temperos do Egito. Sabe, eles sentiram falta de adorar muitos deuses. Eles tinham muitos deuses lá. E quando eles chegaram lá no deserto, eles sentiam falta. Eles sentiam falta daquela estatueta, de uma coisa que simbolizasse o nosso Deus. Mas Deus não precisa disso. Eu quero te dizer essa noite que tudo aquilo que nos faz errar, que nos faz pecar, tem que ser tirado de nossas vidas. Sabe, a transformação do crente, ela não pode ser do dia para a noite. Sabe por quê? Porque todo dia nós aprendemos com o Espírito Santo. Existe muitos de nós dentro da igreja que ainda estamos ainda caminhando para algo muito grandioso diante de Deus. Eu vejo a irmã Vitória, por exemplo, é uma cantora tremenda. Por que ela não gravou o CD? Deus está trabalhando. Ela sabe o que ela vive. Deus sabe como ela vive. A qualquer hora a porta vai se abrir, mas é no tempo de Deus. Não é verdade? Existem aqueles que têm o dom da palavra, mas por que não estão pregando o mundo afora? Porque Deus está trabalhando. Tem algo ainda que Deus está lapidando. Existe o dom. Qualquer um pode ter, aleluia, o dom.
Pelé tinha um dom de jogar bola, né? Jorge Amado o dom de fazer poesias. Mas eu vou te falar uma coisa, unção só tem quem é salvo. Tem muitos cantores que cantam, mas não tem unção. E Deus se preocupa muito mais de unção do que uma voz muito bela. Deus se preocupa muito mais de obediência do que sacrifício. Aleluias. Então nós, para arrancar esses espinhos, porque os espinhos nos sufocam, sabe? Você está ali, você vai para o culto, você chora, você vê que a palavra fala com você, você sai daqui sapateando, rodopiando, mas no outro dia você está pedindo oração. Irmão, ora por mim, irmão, eu estou fraco espiritualmente, não tem força nem de ir para a igreja. Vem cá, o que foi aquilo? Foi avivamento ou foi movimento? Foi só um movimento na sua vida. E o avivamento ele vem com a palavra. Ele vem com a palavra, ele sara a ferida. Aí vem nos exorta, mas passa o bálsamo e sara a ferida. Aleluias. Finalmente, o Espírito Santo ele fala, aleluia, que outra parte caiu em terra boa. Quem conhece o interior? Quem conhece assim as plantações, as terras boas do interior, onde nós plantamos, cultivamos? Eu nunca morei no interior, mas eu já viajei muito no interior. Eu passo ali, de quem vai para Porto Alegre, tem um plantio de soja. A coisa mais linda do mundo. Chega assume a sua vista assim. O pastor já passou por lá, já viu, né, pastor? Aquilo ali significa as terras boas. Você vê no meio de tantos pés, tantos mil pés, que eu não sei nem quantos são, e você não vê nenhum caído, arriado, morto. Você vê todos bem firmes e vivos, né? Que coisa linda. Assim é Deus, querendo que nós recebamos a palavra e ela permaneça em terra boa. Irmão Jorge, como é que é a terra boa? Imagina só, se o pecado chega na narina de Deus com um fedor horrível, né? O Senhor tem um pecado com aquele fedor horrível nas suas narinas. E como é que o Senhor sente a adoração? E como é que o Senhor sente quando realmente nós estamos louvando em espírito e em verdade? Eu creio que é um perfume muito, muito maravilhoso, né? Então você imagina que a terra boa, você pega a terra boa e você cheira aquele cheirinho de terra, sabe, terra pura, uma terra que não tem aquele cheiro horrível, aquela terra pretinha, a melhor terra que tem de plantar. Você cheira assim, ó, parece que foi adubada, né? Você sente também que a terra boa de plantar é aquela terra fofa. Você pisa assim, chega, ela é fofinha. E terra muito cheia de pedra você não consegue plantar. Mas aquela terra que é flexível, observa que a máquina ela passa nadando a terra. Ela dá aquela revirada na terra. E quando ela revira, a terra fica frouxa. Assim é o nosso coração. Quando a semente bate na terra boa, ela bate num lugar flexível, macio, aleluia, onde a palavra não vai ter dificuldade para penetrar. Existe outra coisa também. Você imagina o semeador chegando para semear esta noite. Imagina aí o próprio Espírito Santo hoje vindo com um punhado de semente para ser semeada nesse lugar. Imagina que ele já lançou 3 punhados de semente. A primeira caiu à beira do caminho, a segunda caiu no meio das pedras, a terceira caiu no meio dos espinhos. Mas agora ele tem uma porção para ser lançada na terra boa, na terra que ele já avistou, e não tem espinhos, e não tem pedra, e ela é macia, ela é flexível. Esse é o seu coração esta noite. E agora ele não vai lançar aquele punhado que está na mão, mas ele vai lançar uma porção que ele guardou, uma porção especial, uma porção que ele vai tirar lá do seu bolso, que ele havia reservado para esta noite. E ele lança no meio da igreja hoje. E essa semente que é lançada, ela é produzida a 30, a 60 e a 100 por 1. Irmão Jorge, me explica esse mistério. Significa dizer que a partir de hoje, tudo aquilo que você aprendeu vai ser multiplicado 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Se você estava intercedendo por uma alma, você vai começar a interceder por 30 almas. Se você ganhou uma alma este ano, você vai começar a trabalhar para ganhar 30, 60, 100 almas por ano. Aleluias. É dessa forma que eu entendi esta noite. Eu peço que você fique de pé nesta noite, amém?